Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Uma das misturas químicas mais impressionantes e interessantes desse planeta você consegue encontrar lá na sua cozinha. De um lado, considera que o sódio puro é um metal alcalino que explode violentamente quando misturado à água. E considera que o cloro é um gás extremamente corrosivo e tóxico. A exposição rápida a gás de cloro causa irritação nos olhos, irritação pulmonar, e sendo que a exposição a concentrações um pouquinho maiores por 30 minutos é letal. Porém, quando você combina átomos de sódio, explosivo, a átomos de cloro, tóxico, você tem cloreto de sódio, sal de cozinha. What? O corpo humano precisa de sódio para conduzir impulsos nervosos, contrair e relaxar músculos e manter um bom equilíbrio da água no corpo. O cloro, ele ajuda a regular o funcionamento das membranas celulares, além de ser importante para equilibrar o pH sanguíneo, facilitar a digestão dos alimentos, estimular a atividade de nervos e músculos e promover o fluxo de oxigênio para dentro das suas células. Pois bem, te apresentei o protagonista, cloreto de sódio, sal de cozinha. Há muito e muito tempo, em uma galáxia muito distante, uma série de estudos mostrou que o consumo de baixas quantidades de sal era capaz de reduzir a pressão arterial. Então, os especialistas deduziram que isso também significava que reduzir o consumo diário de sal seria capaz de reduzir a incidência de doenças cardiovasculares. E começaram a pipocar diretrizes médicas para todo lado, recomendando que as pessoas não ultrapassassem o limite do consumo de 2 gramas de sal por dia. Eu mesmo aprendi exatamente desse jeito no período jurássico, lá da década de 1990, quando eu estava na faculdade de medicina. Se o paciente internado era hipertenso, ou tinha infartado, por exemplo, a gente tinha que anotar na prescrição dele: dieta hipossódica com menos de 2 gramas de sal por dia. Os anos passaram, meus cabelos desapareceram, mas o sal não desapareceu, ele continuou firme e forte, sendo considerado um dos maiores vilões conhecidos na medicina. Até mesmo recentemente, em 2020, a American Heart Association, a Sociedade de Cardiologia dos Estados Unidos, publicou uma recomendação de que o consumo diário de sal deveria ser inferior a 1,5 gramas por dia para reduzir o risco de doenças cardiovasculares. O problema central nesse tipo de conduta é que depois de décadas e décadas de pesquisa, existe hoje um conjunto muito sólido de evidências mostrando que o baixo consumo de sal de cozinha pode piorar a incidência e a gravidade de doenças cardiovasculares. Eu vou repetir isso para você entender direito. Comer pouco sal pode fazer mal para você. Em 2021, um estudo observacional correlacionou os dados da expectativa média de vida em 181 países e o consumo de sal. E concluiu que o consumo de mais de 2 gramas de sal por dia não estava associado a uma redução da expectativa de vida ou um aumento do risco de morte por qualquer causa. Em 2022, um estudo avaliou mais de 8.500 adultos com hipertensão e observou que o consumo de menos de 2,3 gramas de sal por dia estava associado a um aumento de 17% na mortalidade por qualquer causa. Em 2023, foi publicado um estudo holandês que acompanhou 1.603 adultos entre 60 e 75 anos de idade por mais de 8 anos. Os pesquisadores observaram que pessoas que consomem menos de 2,8 gramas de sal por dia possuem um risco de morte tão grande quanto pessoas que consomem mais de 5 gramas de sal por dia. O nível considerado ideal para poder manter a saúde foi considerado nesse estudo entre 3,6 e 4,7 gramas de sal por dia. As referências científicas de todos esses dados que eu citei, elas vão estar logo abaixo acompanhando esse vídeo. É evidente que existem situações especiais onde é necessário um controle mais rigoroso do consumo de sal, por exemplo, pessoas que têm insuficiência renal grave. Mas essas situações especiais, elas não são o lugar comum da esmagadora maioria da população. A gente deveria parar com esse terrorismo alimentar e começar a falar mais de ciência com base em evidências. O cloreto de sódio, o sal de cozinha, ele não é um vilão. Ele é um alimento essencial para o bom funcionamento do seu organismo. Mas como qualquer outra coisa na vida, o segredo está no caminho do meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
Nem sal em excesso, nem sal em falta. Come aí entre 3 e 5 gramas de sal por dia. Esse seria o caminho do meio, o caminho sensato. Como que você pode fazer isso? Bom, um jeito muito simples consiste em você preparar a sua comida sem sal ou quase sem sal, e então adicionar o sal diretamente no seu prato na hora de comer. Assim você evita que o sabor do sal fique diluído naquele monte de comida e se livra de comer mais de 5 gramas de sal por dia, de extrapolar o seu limite ideal. Sabe aqueles envelopes de 1 grama de sal que você encontra nos restaurantes, nas padarias? Imagina que você tem direito a mais ou menos 4 envelopes daquele por dia, nem mais nem menos. Se você não tem os envelopes de 1 grama de sal por aí, tranquilo. 5 gramas de sal de cozinha equivalem a 1 colher de sopa rasa de sal. É isso aqui, ó. Eu pesei isso aqui 3 vezes nessa balancinha antes de passar essa informação para você, mas faz o teste aí e confere por si mesmo. Distribua essa colher de sal ao longo das suas refeições do dia. Pega um pouquinho no café, um pouquinho no almoço, um pouquinho na janta, pronto, matei ela depois de 24 horas, tá jóia. Para com essa paranoia e para de dar ouvido a quem parece querer manter você preso nessa espiral eterna de neurose e ansiedade. Começa a agir de modo lúcido e sábio que as coisas vão dar certo para você. Um grande abraço, gente boa!